Olá, amigos. É uma grata satisfação estar de retorno a essa casa querida, Confraternização Espírita Baiana. Casa que tive a oportunidade, em ocasiões anteriores, de falar e sempre fui muito bem recebida e acolhida pelos amigos que a elaboram. Quero agradecer já de antemão ao convite do querido amigo e irmão Celso Seara e a confiança que me foi depositada no dia de hoje para falar de um tema belíssimo e desafiador. E já solicito a espiritualidade amiga, a Jesus, a Mãe Maria, que nos dê a condição de fazer uma abordagem que seja uma abordagem onde a mensagem trazida possa ajudar, acolher e nos levar a uma reflexão sobre o tema proposto. A casa nos presenteou com um tema belíssimo, cujo nome é Jesus, amor das nossas vidas. E falar de Jesus é falar do homem que revolucionou a história da humanidade. Falar de Jesus é falar de exemplo máximo de amor, de equilíbrio, de pacificação que por aqui passou. Falar de Jesus é nos envolver numa atmosfera psíquica da melhor qualidade. Falar do maior governador do planeta é nos debruçar sobre uma história que só nos orgulha pela capacidade de liderança e de amor que esse homem nos trouxe. Um certo de um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. O olhar de Jesus. Um olhar sereno, um olhar de uma autoridade moral sem exercer autoritarismo. E olhe, meus amigos, que é uma qualidade das mais nobres e raras. Exercer autoridade sem autoritarismo é a capacidade que aqueles que as têm verdadeiramente dominam e têm a condição de entender as questões morais que permeiam a nossa vida. Esse é Jesus. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Este olhar que nós estamos falando, um olhar que calava multidões, um olhar que dizia palavras sem precisar proferir nenhum vocábulo, um olhar que não era intimidador, um olhar que dava segurança para que nós pudéssemos seguir e prosseguir quando estava na sua companhia. Esse era o olhar de Jesus. Tinha no cantar uma oração. Jesus, que nos ensinou a orar, que nos conclamou e nos conclama a dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A dizer: Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome. Jesus, que nos ensinou a oração proferida por seu Pai para ele e que ele nos transmitiu. Jesus, que fez da oração um hino de louvor aos anjos tutelares. Jesus, que nos mostra que o poder da oração é renovador, que através dela podemos sair dos mais diferentes conflitos e vencer as mais difíceis aflições. E no falar a mais linda canção que já se ouviu, o falar de Jesus era como música aos ouvidos
de quem com ele teve a oportunidade de conviver. O falar de Jesus, que nos momentos em que precisou ser duro, sem perder a ternura, dizia tudo em poucas palavras. O falar de Jesus, que nos falava por parábolas, e parábolas são alegorias. Alegorias que nos conclamam ao entendimento da sua mensagem. O falar de Jesus, que com essas parábolas nos deixou o grande educador de sentimentos, o Evangelho. Essa porta de refrigério da alma. Este elemento fantástico que nos permite conhecer as mais profundas histórias de ensinamentos que ali estão contidas. O falar de Jesus, que diante dos doutores do Sinédrio, do alto, da arrogância, do poder que pensavam ter pelos títulos que possuíam, este falar de Jesus, que os olhava e no diálogo com eles lhes dizia tudo sem precisar alterar a voz, nem se dizer importante diante de pessoas tão orgulhosas, prepotentes e que se achavam acima do bem e do mal. O falar de Jesus, que tinha um verbo para cada segmento. Jesus, que tinha um verbo para o pescador. Jesus, que tinha um verbo para aquele que arava a terra. Jesus, que tinha um verbo para as mulheres. Mulheres que eram discriminadas numa sociedade patriarcal e que ele acolheu e abraçou e conduziu pelas veredas da justiça. Jesus, que tinha um diálogo com sua mãe, que nem a própria Maria, ainda quando ouvia criança, conseguia definir que verbo era aquele tão significativo e tão profundo, como nos diz Humberto Holden em Sabedoria das Parábolas, no início da obra em que narra um diálogo de Jesus com seus 12 anos de idade, em que sua mãe o questiona: menino, onde você estava que eu procurei? Seu pai lhe esperava para o trabalho na carpintaria e ele lhe diz: eu estava com meu pai. E a mãe diz: mas como você estava com seu pai se ele o aguardava para ajudá-lo na carpintaria? Ele diz à mãe: eu fui ter com meu pai que estava nos céus. E Maria não entende uma linguagem tão rebuscada para um menino de 12 anos, que saía muitas vezes para meditar e ter com seu pai. Esse era o falar de Jesus. O falar de Jesus que, diante da covardia de Pilatos, no momento em que foi colocado em confronto para ser julgado por estar trazendo uma revolução de ideias que ia de encontro aos interesses dos grandes líderes, entre aspas, do Império Romano e de toda aquela dinastia que por ali achava ter poder, que diante de Pilatos, quando Pilatos lhe pergunta: és o rei dos judeus? E ele se cala. E Pilatos, mais uma vez, inquire: és o rei dos judeus? E essa fala de Jesus, que olha para ele com seu olhar sereno e significativo, ele diz: meu reino não é desse mundo. Essa é a fala de Jesus. Uma fala cheia de símbolos, mas extremamente pertinente aos anseios e às necessidades de cada um. Sua voz falava só de amor e paz ele trazia no coração. Sua voz falava de um amor incondicional, o amor ágape, este amor que transcende, um amor que não impõe condições para fazer parte das nossas vidas. Um amor que é elemento que proporciona ao outro a capacidade de se sentir verdadeiramente amado. Um amor que não escolhe sexo, que não escolhe idade,
que não escolhe condição social. Ele é, ponto. Esse era o amor de Jesus. E trazia uma paz no coração. Por que Jesus trazia essa paz? Porque ele era livre. Era um homem sem amarras. Era um homem sem a culpa. A culpa que é um elemento que nos paralisa. A culpa que faz com que tenhamos sentimentos dos mais destrutivos. A culpa que nos leva a estados de adoecimentos da alma profundos. E Jesus não a tinha. Por quê? Porque era expressão do amor. Sua fala era única. Jesus que reúne apóstolos para ajudá-lo nas suas tarefas e com a paz interior que trazia, administrava os mais diferentes conflitos entre os seus discípulos. Jesus que tinha no cantar uma oração, como nós já vimos, e que não exercia e não tinha preconceitos diante daqueles que eram considerados escória da sociedade, inclusive ele, que Galileu que era, considerado à época sociedade menor diante de um conjunto de tantas questões e outros que se sentiam tão importantes, a exemplo dos romanos e dos fariseus, né, que ali estavam os doutores da lei. E este Jesus, ele não discriminava ninguém, como não discriminou o cobrador de impostos, Zaqueu, e foi à casa de Zaqueu, e lá dialogou com Zaqueu. E o espírito Humberto de Campos, através da psicografia belíssima de Chico Xavier, é que nos dá uma pequena ideia do que se passou naquela noite em que Jesus dormiu na casa de Zaqueu. E ir à casa de cobradores de impostos à época, se dar com cobradores de impostos, não era algo aconselhável, porque esses representavam um segmento que fazia um trabalho que não era dos mais aceitáveis do ponto de vista da sociedade, porque era um trabalho de cobrança, um trabalho onde não era algo agradável aos olhos de quem era cobrado, inclusive. E os seus próprios discípulos, quando ele diz que vai à casa de Zaqueu, lhe perguntam: mestre, tu irás à casa de um cobrador de impostos? E Jesus diz: sim, irei. E vai. E Zaqueu se transforma. Porque essa paz trazida pelo mestre, essa comunhão de ideias que este homem trazia, essa oportunidade de quem esteve com ele se transformar. Esse era Jesus que trazia uma paz no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Jesus que nos deixa um código de condutas belíssimo, o Sermão do Monte. Jesus que traz neste sermão um conjunto de ideias e de ensinamentos que Gandhi, o pacificador, que é de outra filosofia, já dissera certa vez: depois do Sermão da Montanha, ditado por este homem, nada mais precisaria ser escrito. Sabe por quê, meus amigos? Porque aí está um código de conduta. Aí está um verdadeiro refrigério para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus no Sermão do Monte. E ser pobre de espírito é trabalhar a humildade, é trabalhar a capacidade de entendimento diante das muitas questões que nos chegam, é a capacidade de nos debruçar e de entender que é na simplicidade que as grandes realizações acontecem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E está no Sermão do Monte? Está. E quem de nós não vive aflições? Quem de nós não passa por dificuldades inúmeras? Quem de nós não vivencia desafios diários? E quando este homem nos diz
que bem-aventurados os aflitos, porque para todas as aflições terão consolo, ele está nos dizendo: confie, acredite, siga em frente. É nos desafios que nós nos renovamos. É nos desafios que nós nos fortalecemos. É nos desafios que encontramos a condição do enfrentamento diante das adversidades. Jesus nos deixa esse legado. Jesus que nos fala dos mansos e pacíficos é outra bem-aventurança. E ser manso e pacífico, contrariando o entendimento que muitas vezes nós temos equivocado, de que ser manso e pacífico é não ter reação diante das dificuldades, é não ser reativo no sentido de criar um problema, não é isso. Porque nós vivemos sempre armados e aí achamos que ser manso e pacífico é ter entrado numa zona de permitir que tudo nos aconteça sem ir no enfrentamento do problema. Não é isso. Ser manso e pacífico é entender que diante de todas essas situações de dificuldades e de violência pelas quais nós estivermos passando, é a mansuetude que vai vencer. É o diálogo fraterno que vai vencer. Gandhi não precisou pegar em uma arma para vencer o grande titã que era o Império Britânico. Jesus também não pegou em arma. A sua arma foi a sua palavra. A sua arma foi o diálogo fraterno. A sua arma foi a capacidade de dizer ao outro como é importante respeitar o outro. Jesus, no Sermão do Monte. Este homem maravilhoso, que no capítulo 10 do Evangelho nos fala de bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, que é uma das bem-aventuranças também. E o que é ser misericordioso, meu irmão? O que é ser misericordioso e entender que neste capítulo em particular existe a discussão sobre o perdão, o auto-perdão, sobre a compaixão. E o que é ser, o que é ter compaixão? É me colocar no lugar do outro. Ter compaixão é entender que para além de mim existe o outro com as suas dificuldades, com as suas questões que eu também preciso respeitar e compreender. Aprendemos com o Mestre. Neste capítulo belíssimo da misericórdia, que precisa ser exercida conosco, para com nós mesmos primeiro e para com os demais. Por isso esse capítulo fala do perdão, do auto-perdão. E falar de perdão é falar de vencer o que temos de mais difícil. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar não é passar uma borracha sobre algo que aconteceu. Perdoar é ter a capacidade de, quando o problema, quando a questão que nos levou a um desconforto com o outro, retornar ao nosso campo mental, que essa questão já não nos cause mais nenhum tipo de sentimento que não seja o sentimento de solidariedade e de renovação. Enquanto o fato me incomoda, enquanto o fato me causa algum tipo de sentimento negativo em relação ao outro que está envolvido comigo no processo, eu não perdoei. E Jesus nos ensina o perdão. Jesus que foi tão maltratado, Jesus que foi tão massacrado, Jesus que teve no seu apostolado, nos seus seguidores, os que o negou, a exemplo de Pedro, o negou 3 vezes, e era seu fiel escudeiro. Jesus que teve em Judas alguém que o traiu, porque para Judas o reino que Jesus deveria construir era um reino onde todo o contexto que
existia na época, deveria ser refeito, e Jesus deveria reinar dentro de um contexto de poder, que não era o que Jesus veio buscar aqui. Mas ele perdoou. Perdoou este apóstolo que era o quê? Uma ovelha do rebanho que se perdeu. Mas ele perdoou. Jesus que acolheu Maria de Madalena, uma mulher que à época tinha uma série de questões na sua vida de conduta moral que a colocava em uma situação de discriminação. E quando ela resolve segui-lo, ele acolhe. E Jesus, depois que é crucificado, e que no terceiro dia Madalena vai visitar o sepulcro, o Santo Sepulcro, né? Passa pela sepultura para ver como é que as coisas estavam, e ele aparece para Madalena, nos dando um exemplo fantástico de respeito e de quebra de um paradigma de preconceito, porque ele poderia ter aparecido para sua mãe Maria, poderia ter aparecido para outro apóstolo dos seus seguidores, ele aparece para Maria de Madalena, e quando ela retorna para dizer aos apóstolos, eu vi o mestre, e Tomé lhe diz, o mestre apareceu para você, e só a expressão e a entonação da voz já fala do preconceito de dizer, apareceu para você, mulher, ex-prostituta, por que ele iria aparecer para você? Aí vem a célebre, né? Eu quero ver para crer, eu tenho que tocar a chaga. Jesus, que no Sermão da Montanha nos deixa todo esse código de conduta para que nós façamos uma leitura de mundo. O Evangelho, que traz essas alegorias e essas parábolas a partir dos ensinamentos deixados por ele, registrados pelos evangelistas, porque ele não escreveu nada. O Evangelho é uma produção dos relatos colocados pelos evangelistas que conviveram com ele, exceto Lucas, cujo evangelho é todo baseado nos relatos de Maria, mas todos os outros, Marcos, Mateus e João, João mais novo, mais jovem, o evangelho é todo feito a partir da caminhada desses apóstolos com ele, que eles iam registrando, por isso que são conhecidos como jornalistas da época. Todo o evangelho é amor. E se Jesus é a expressão do amor, o evangelho é a expressão de Jesus. Todo o evangelho é ensinamento. O evangelho que nos fala de paciência, um capítulo sobre a paciência. Por que será, meus amigos? Jesus era a expressão da paciência. Porque no lidar com o outro, é preciso que nós trabalhemos as nossas inquietações e tenhamos paciência para entender as inquietações do outro. Jesus nos fala de paciência. Por que será? Jesus vai nos falar do orgulho, a chaga da humanidade, que corrói e que destrói famílias, que destrói relações de trabalho, que destrói trabalho na casa espírita, pelas vaidades particulares, pela necessidade de poder e de ascensão que nós construímos no nosso campo psíquico. E Jesus nos fala de fraternidade. Jesus que no Evangelho nos fala do cisco e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, está em Mateus. Jesus que nos fala da oportunidade de servir. Jesus que nos deixa o ensinamento de como e o que pedir, como estamos pedindo, o que estamos pedindo. Pedis e obtereis, capítulo do Evangelho. Qual é o pedido que eu faço? Jesus que nos fala da capacidade que todos nós temos de aprender e de servir. E a letra da música continua. Ele pelos campos caminhou,
Subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão. Que brilha a tua luz? Jesus é luz. E quando ele nos fala dessa luz, ele nos traz o ensinamento de que nós não precisamos o tempo todo ficar nessa correria de querer acender a luz do outro. Nós precisamos acender a nossa luz. Iluminar e ser um farol de boas atitudes, de boas ações, de boas ideias. E não ofuscar a luz do outro, como muitas vezes nós fazemos. Com as nossas vaidades, com essa disputa de poder e essa loucura, nos sentindo melhores do que quem quer que seja. Que brilhe a vossa luz. Eu sou o sal da terra, o alimento. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ensinamentos deixados por este homem, pedagogo por excelência, eu colho o que eu planto. E qual é o principal plantio de Jesus? O amor. E nós precisamos plantar esse amor nas nossas ações diárias. Não postergar as boas atitudes, como nós fazemos, né? Ficamos o tempo todo, amanhã eu vou ter uma atitude melhor, amanhã eu vou me renovar. O momento é hoje e agora. Vamos buscar neste homem, que é exemplo máximo de amor, de ensinamento, psicopedagogo por excelência, psicoterapeuta por excelência, educador dos mais nobres que a história conheceu, que educava pelo exemplo e não pela punição, e não pela maneira de coerção. Ele nos deixa exemplos fantásticos de semear o bem, de semear a paz, de semear luz pelos caminhos onde pudermos passar. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. O sol nascer em cada coração que compreendeu. Ou seja, vamos respeitar o outro. Vamos compreender que todos nós temos a capacidade de realizar e de construir boas obras. Quando ele nos diz aqui, o autor da música, o sol nascer em cada coração que compreendeu, ou seja, Jesus era a compreensão por excelência. Ele entendia que cada um de nós tínhamos algo de bom a ser dado. Somos espíritos em constante movimento e luta para evoluir. E no processo de evolução, eu preciso vencer os meus monstros internos. Evoluir é me reformar. E me reformar dói muitas vezes, porque eu tenho que brigar comigo mesmo. Mas no momento em que eu consigo melhorar um pouco a cada dia do que tenho de menos positivo para elevar os meus estados mentais, os meus estados psíquicos, as minhas vibrações para um campo melhor, no momento em que eu me sinto e me percebo menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, é esse sol que brilha, é essa luz que resplandece. Nós nos tornamos melhores. E Jesus nos diz, quando ele diz, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Ele está falando de quê, meus amigos? Desta continuidade da vida. Do que a doutrina espírita nos traz, porque o Consolador Prometido, a terceira revelação com o Espiritismo, vem justamente
trabalhar e divulgar a lei do amor trazido por Jesus. E quando temos a oportunidade de saber que a vida continua, que esta é uma passagem que nós estamos fazendo, que precisa ser sim positiva, porque à medida em que trabalhamos pelo melhor em cada encarnação pela qual passamos, os nossos processos mais difíceis são depurados. E vamos, a cada encarnação, a cada reencarnação, nós vamos nos tornando o quê? Melhores e mais positivos. Por isso, tenhamos cuidado com o que estamos fazendo. Tenhamos cuidado com o que dizemos. Tenhamos cuidado com o que realizamos nessa existência, porque tudo fica registrado no livro da vida. E ao adentrar o mundo espiritual, Raimunda chegará lá com o que fez de bom e de ruim. E lá, junto à espiritualidade amiga, no mundo espiritual, eu irei saber verdadeiramente como me portar diante do que eu construí. E quando ele fala aqui, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer. Morrer não é o fim. É um novo começo. Neste momento em que estamos vivendo, tanta dor, tanta angústia, tanta incerteza em virtude da pandemia, vamos trabalhar esses ensinamentos do Cristo, porque Jesus é certeza, Jesus é firmeza, a palavra dele tem força, a palavra dele é autoridade para nós nos fortalecermos. Então, diante das incertezas que o mundo nos coloca, tenhamos a certeza na palavra de Jesus. Vamos trabalhar a nossa fé. E como somos frágeis na fé. Porque diante de uma grande situação de dificuldade, às vezes nem tão grande, diante de uma dificuldade, muitos de nós nos abatemos. Entramos numa zona de medo, de revolta. Por que comigo, né? Essa é uma frase célebre. Por que eu estou vivendo este momento tão difícil? Vamos mudar para que comigo? Qual é a proposta existente quando eu vivo uma grande dor? Não vivemos buscando a dor. Mas a dor chega para todos, a dor é universal. Onde estaria a misericórdia divina se elegesse os que iriam viver a dor em detrimento dos que não a viveriam? Então, todos nós passamos por momentos de dor, de sofrimento, de dificuldades. Mas a proposta do Cristo nas nossas vidas é que diante dessas dores nós possamos encontrar forças, por mais difícil que seja, no amor preconizado por Jesus para vivenciá-las, enfrentá-las e nos renovar com elas. Estamos nesse momento de muita dificuldade pela qual a humanidade passa, uma pandemia, mas é um momento, meus amigos, no qual nunca aprendemos tanto sobre nós mesmos. Nunca tivemos tanta oportunidade de nos espelhar e ver quais são as nossas grandes dificuldades. O mundo hoje tem uma nova configuração. E essa nova configuração vem nos dizer que o aprendizado é preciso ser feito por todos nós. O bom mestre viveu as dificuldades mais terríveis. Execrado, massacrado, crucificado. E a crucificação, à época do Cristo,
era a pena de morte mais humilhante que se poderia determinar para alguém. E ele foi condenado a morrer na cruz. E naquele momento, depois de passar por tantas situações de dificuldade, naquele momento em que estava em profundo sofrimento, sentindo a dilaceração da carne com, né, aquelas situações da madeira cravando, as mãos abertas e sangrando pelos cravos colocados de uma forma perversa. Naquele momento, este homem fantástico, tem a capacidade de perdoar imensa, nos ensinando a expressão maior do amor. Nesse momento tão difícil, anjos tutelares que chegam naquele campo e observam a psicosfera, anjos que chegam sobre aqueles que estão atirando pedras, anjos que chegam sobre os que choram, e um anjo se aproxima de Jesus, segundo Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, e pergunta em que pode ajudá-lo. E ele, já sem forças, diz ao anjo: vai salvar Judas, que ele precisa de ajuda. Que fantástica lição de amor. Que fantástica lição de perdão. Que fantástica lição de desprendimento. Para nos ensinar, meus amigos, que todos nós temos sempre algo a doar, temos sempre algo a deixar de positivo para alguém, mesmo no momento da dor mais profunda. Jesus, que neste momento da crucificação, olha para João, seu mais jovem apóstolo, e diz: homem, eis aí tua mãe. E olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. Numa linguagem simbólica, dizendo: cuida dela, cuida desta mulher maravilhosa, cuida desta mulher que esteve sempre ali, próxima, sem me cobrar, sem exigir, sabendo que a minha tarefa era uma tarefa para o mundo, e dizendo a ela: eis aí quem vai lhe acolher e tomar conta de ti. Eu estou confiando alguém tão importante para ti, João. Jesus, este farol nas nossas vidas, este homem cuja capacidade de amar é imensa. E continua a letra: tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Ou seja, todos os ensinamentos do Mestre, tudo de bom que este homem trouxe para nós, vai sempre existir. Por mais difícil que seja o momento, por mais que nos pareça que situações adversas, que comportamentos perversos estão tendo algum tipo de espaço, o amor incondicional de Jesus está na psicosfera. Que nós possamos abrir o nosso campo mental. Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que olhos são esses? Olhos da consciência. Que ouvidos são esses? Ouvidos da consciência. Porque é através dela que vai nos chegar esses ensinamentos. Porque se não a ampliarmos, vamos estar dando oportunidade de observar situações que parecem ter um domínio do mal sobre o bem,
Mas não é, meus amigos, porque o mal nunca venceu o bem. E nosso exemplo maior é o Cristo, que venceu todas as adversidades para nos dizer que vale a pena amar sempre. Então, quando ele diz aqui na música, o autor Roberto, os autores Roberto e Erasmo Carlos, numa homenagem a este homem fantástico, tudo o que aquele deixou não passou e vai sempre existir, ou seja, nada acabou do que o mestre plantou. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Ele nos dá uma rota, ele nos dá a ideia do bom caminho a percorrer. Ele nos deixa a lição do amor. Ele nos deixa a lição da paz. Ele nos dá caminho certo para seguir. Que caminho é esse? O caminho percorrido por Jesus, que é o caminho das boas ações, que é o caminho da parábola do bom samaritano, que é o caminho da caridade moral e da caridade material. Muito mais da moral, porque caridade é a expressão do amor. E como bem disse o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Na tradução em grego, sem a caridade eu nada seria, porque caridade é a expressão do amor. E Jesus é caridade. Jesus é amor. Jesus é a amizade fraterna. Jesus é liberação de preconceitos. Jesus é igualdade de direitos. Jesus é aquele que nos mostra que diante da maldade e da perversidade de quem quer que seja, a lei de causa e efeito vai funcionar, porque o amor vai vencer. Jesus, que quando nos diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele vem nos dizer que ele vem trazer a revolução de ideias, a revolução de conceitos, que ele vem trazer a revolução dos bons sentimentos. Esses é que vão prevalecer sempre. Esses é que funcionam para nos dizer que nós somos filhos de Deus. Que os ensinamentos que ele nos deixa, esse Jesus maravilhoso, são os ensinamentos deixados, trazidos por seu Pai, que lhe traz, lhe manda para essa missão na Terra. O grande governador do planeta vem com a grande missão na Terra de trazer os ensinamentos do Pai Maior e passa por todas as vicissitudes para nos dizer que diante de todas as provas e diante de todas as aflições, capítulo 5 do Evangelho, nós conseguimos sim nos renovar e sair das situações de dificuldade. Jesus, este homem que revolucionou a história do mundo, esse homem ímpar, que durante toda a sua trajetória, o trabalho foi no bem. O trabalho foi o trabalho do amor. O trabalho foi o trabalho do perdão. O trabalho foi o trabalho da luz do mundo. Ele que é a luz do mundo. Ele que vem nos dizer, ame. Ele que vem nos dizer qual é o sentido da vida, amar. Nós que vivemos nessa dicotomia, nessa correria, buscando qual é o sentido da minha existência, querendo que, elegendo pessoas, gurus para nos dizer qual é o sentido da nossa existência, quando o nosso modelo e guia, que é ele, já nos disse há muito tempo. O sentido da nossa existência é amar. É construir a relação do amor universal. É nos unir na paz, na concórdia. O sentido das nossas vidas é entender que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos muito bem amados. O bom pastor vem nos dizer de como ele nos ama. E como está sempre com os braços abertos, dizendo, venham filhos, venham porque vocês serão sempre bem recebidos. Jesus que é oração, Jesus que é refrigério, Jesus que é o maior patrimônio universal
que a história da humanidade conhece. Jesus que vive, Jesus que está em cada canto do planeta, Jesus que está dentro dos nossos lares, ainda que muitas vezes, na nossa imperfeição humana, nós tentemos ignorá-lo e dizer que não temos a proteção divina. E de quantos momentos ele está ali perto de nós, nos abraçando e dizendo: estou aqui com você, filho, confie, você não está sozinho. Jesus que é sempre uma mão amiga diante das dores e das nossas aflições. Portanto, meus amigos, todas as vezes em que estivermos com alguma dificuldade, vamos abrir a nossa tela mental e visualizar a imagem de Jesus. Todas as vezes em que estivermos felizes, alegres, vamos abrir a nossa tela mental e agradecer ao bom mestre, porque ele também precisa estar na nossa tela nesses momentos, e não apenas nos momentos de aflições, porque Jesus era alegria. Jesus, a alegria dos homens, uma música que também ficou imortalizada. Jesus, refrigério da alma. Jesus, amigo de todas as horas. Jesus, Filho de Deus. Jesus, expressão do amor. Jesus, Filho de Maria, mãe de todas as mães. Jesus, Filho de um Pai que é misericordioso. Jesus, que nos abençoa o tempo todo e de braços abertos nos diz: confie. Jesus, que abençoa o mundo e pede por nós misericórdia para nós. Jesus, que é perdão das ofensas. Jesus, que é acalanto da alma. Jesus, que não teve medo de enfrentar os grandes doutores do Sinédrio em função do trabalho nobre e digno que veio aqui fazer. Jesus, que morre na cruz para nos dizer que nada das questões da matéria importa. Jesus que é desapego. Jesus que vem nos dizer que, como filhos do Pai, nós precisamos sim vencer as dificuldades que temos com nós mesmos. E eu vou pedir licença para ler agora toda a letra em um único momento, porque nós estamos discutindo partes dela e fazendo uma comparação com situações. E lendo toda ela, porque é uma inspiração que os cantores receberam e que nos presentearam e que nos oportunizaram agora ver uma pequena demonstração da expressão de amor que é este homem. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. Tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Portanto, meus amigos, vamos seguir Jesus, modelo e guia da humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, expressão maior de amor. Prossigamos com o Mestre, seguremos na sua mão, acreditemos, tenhamos fé. Fé de que verdadeiramente tudo passa. E todos os momentos que de alguma maneira nos trazem uma dor,
uma dificuldade no lidar, vai passar. Todos os momentos de alegria passam, mas deixam também a marca de que outros virão para a nossa felicidade. Tudo passa, tudo. E nós permanecemos fiéis a este homem que é luz do mundo. Quero agradecer ao convite desta casa querida, dizer da minha alegria e da minha satisfação de poder contribuir, ainda que de maneira tão singela, no dia de hoje, com os estudos dessa casa que prima pelo estudo. Agradecer ao companheiro Celso Seara, que me confiou a tarefa de fazer a preleção doutrinária de hoje, deixando um até breve e dizendo que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e que sempre esteja ao nosso lado nos momentos bons e ruins, mas que sempre seja o leme que vai nos conduzir na marcha para o bem e no bem. Muita paz. Obrigada pela atenção.